Eu me chamo Valquíria e já inicio esse vídeo bastante emocionada, porque eu venho relatar um testemunho que aconteceu na minha vida, na vida da minha família, e tem um preceptor, né, que faz parte dessa história, e eu gostaria de registrar aqui para aquelas pessoas que possivelmente venham a ver esse vídeo, ou para a família dele também. No ano de 2023, foi o ano em que o meu filho, Wanderson Miguel, começou a estudar no IACS. E é filho único, sempre tive bastante cuidado ali, né, bastante, como que eu posso dizer para você, aquela super proteção de mãe. E o IACS seria algo desafiador para ele, mas muito mais desafiador para mim. E foi o que realmente aconteceu. No primeiro dia de apresentação e de deixá-lo na instituição, nós tivemos ali um momento em que todos os preceptores eles foram apresentados lá na frente. E eu amanheci aquele dia assim com o coração na mão, de fato, confiando no Senhor, mas muito apreensiva, porque eu estaria deixando ele. Para que vocês tenham noção das coisas, então tudo que o Miguel estava fazendo antes, como clube de desbravador, eu fazia parte. Então esse processo de separação para mim estava sendo muito sofrido. E naquele dia eu amanheci um pouco mais cedo e conversei com o Senhor, e eu pedi para o Senhor que me ajudasse nesse processo, que estava sendo muito difícil para mim. Chegou então a apresentação dos preceptores, da diretoria, tudo lá na frente, e foi um a um subindo quando eu vi o preceptor Samuel. E foi nítido a voz do Espírito Santo para mim, assim, que chegou a soprar no meu ouvido e disse assim: aquele ali, você vai poder contar muito com ele. O que você precisar, você conte com ele, porque ele vai ser um grande auxílio aqui na vida do Miguel. E naquela hora eu comecei a chorar ali, né? Fechei os meus olhos, fiz uma oração, e naquele momento, em seguida, depois que nós saímos dali, eu chamei o meu filho e eu disse assim: ó, você vai poder contar com todos os preceptores que estão ali, mas aquele ali, você vai poder contar com ele muito mais, porque o Espírito Santo do Senhor disse para mim. Aquele momento em que eu ouvi essa voz foi um momento assim de muita emoção, porque eu amanheci o dia em oração, pedindo ao Senhor que me ajudasse, que desse para mim um sinal, um conforto, um alívio, porque eu não os conhecia, nenhum deles. Então, por mais que a gente saiba que tem bons preceptores, que eles estudam, que eles têm a vida espiritual, tudo, mas eu não tinha ali alguém que de fato se tornasse, sabe, essa pessoa que eu pudesse mandar uma mensagem, que eu ligasse, que o próprio Miguel pudesse, assim, se aprofundar numa amizade. Então, imaginem, para mim, a surpresa que foi e a alegria que foi. E quando nós nos encontramos lá dentro, na hora de deixar as malas, lá no residencial, eu lembro do momento em que eu chamei o Samuel de lado e eu falei isso para ele. Eu disse: Samuel, você não me conhece, mas eu preciso dizer algo para você. O Senhor disse para mim que você cuidaria do meu filho de uma maneira diferente, que você seria um grande auxílio na vida dele por esses anos que ele vai continuar aqui. E uma frase que eu lembro, que eu falei para ele, que foi muito, muito marcante, foi que eu disse para ele: Samuel, vocês estão ficando com tudo o que eu tenho aqui de mais precioso nessa vida. Por favor, cuide do meu filho. Você agora vai ser os meus olhos. E ele olhou para mim e disse: mãe, não se preocupe, eu irei cuidar como se fosse um dos meus filhos. E isso aconteceu por todos esses anos que ficou lá. Os momentos que o Miguel precisava de conselho, os momentos que eu mesma precisava de conselho, quantas vezes eu saí de lá chorando, e ele disse: mãe, antes de ir, vem cá, vamos orar junto.
e foi o que aconteceu. E toda vez que acontecia isso, eu lembrava daquilo que o Senhor tinha dito para mim: Ele vai ser um grande auxílio. Todos eles muito empenhados. Mas, sabe, quando alguém puxa realmente para ele a responsabilidade, inúmeras vezes o meu filho saiu um jovem, um adolescente, sem experiência nenhuma, criado pelos pais dentro de casa, sempre em volta. Então, quando chegou lá, muitas coisas que ele precisava direcionar na vida dele, o Samuel estava ali. Olha, Wanderson faz assim, Wanderson, eu te aconselho que melhor vai ser assim. Puxou para trabalhar junto. Foi de fato os meus olhos. Eu lembro de uma outra situação que eu estava vivendo, muito triste, muito desafiadora, que eu estava em oração quando de repente o Samuel me mandou um videozinho e disse assim, era um sábado de tarde, e ele me mandou um vídeo dizendo assim: oi mãe, feliz sábado, aqui esse vídeo para você matar a saudade. Ele fez um vídeo do meu filho caminhando à beira de um lago, onde ele estava estudando a Bíblia e orando. Aquilo foi confortador para mim naquele momento. E mais uma vez, eu soube porque que o Senhor disse que seria o Samuel. E foi assim durante os 3 anos lá no IACS. Tanto que no dia da formatura dele, foi maravilhoso de ver aquele abraço que eles deram um no outro e o compromisso ficou, de que não importa os grandes acontecimentos da vida do Miguel daqui para frente, a futura formatura, um casamento e tudo que aconteça, se o Samuel conseguir estar presente, vai ser uma honra o Samuel estar presente conosco. E para vocês que estão vendo esse vídeo, se é o colégio novo, se são os filhos do Samuel, o que eu posso dizer é que é uma pessoa de caráter louvável diante do Senhor. Eu louvo a Deus pela vida do Samuel, pelos olhos, pelos conselhos, por tudo que ele foi usado pelo Senhor ali naquele processo. E filhos, eu posso dizer para vocês, tenham muito orgulho desse pai, porque ele é pai de vocês e assim é pai dos filhos que o Senhor entrega nas mãos dele. E para as mamães que possam estar deixando seus filhos na mão desse preceptor, saiba que o Senhor tem usado ele poderosamente. Eu peço ao Senhor, Samuel, que a vida da sua família seja grandemente abençoada. E eu entendo que o Senhor vai levar você para muitos lugares, porque existe muitas mães ainda que precisam ouvir o Espírito Santo dizer: conte com aquele preceptor. Eu acredito que esse é o motivo das grandes mudanças que o Senhor tem feito na vida da sua família, da Lise, do Juninho, da sua filha, sabe? Pessoas assim que são extremamente usadas pelo Senhor. E que o Senhor continue abençoando você e por onde você passa, você venha fazer com os filhos dos outros aquilo que você fez com meu filho, aquilo que você fez com a minha família. Hoje o meu marido não consegue estar aqui do meu lado porque está trabalhando. Hoje o Wanderson Miguel está comportando em outra cidade, em outro estado, tudo fruto dessa parceria entre família, colégio e, acima de tudo, parceria entre nós e o Espírito Santo. Muito obrigado por tudo que você fez, por todas as orações, todos os conselhos e, acima de tudo, muito obrigado por ter sido instrumento nas mãos do Senhor.